acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, estamos juntos. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje, precisamente hoje, dia 9 de fevereiro, completam-se 51 anos que eu fui batizado na primeira igreja, no templo da Primeira Igreja Batista de Viçosa. E uma decisão que eu tomei de servir a Deus, de servir a Cristo Jesus. E louvo a Deus pelo privilégio de ter sido alcançado pela graça de Jesus. Grande abraço para o pastor Sinésio, sua família, que se porventura estiver me escutando. Um grande abraço, os irmãos aí de Viçosa. E lembranças boas eu tenho desse tempo, quando ainda adolescente coloquei minha vida nas mãos de Jesus. E a primeira música de hoje, Wesley e Marlene cantam A Força da Minha Vida. A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. Coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fale comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. Na, 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 na. Na 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 na. A minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando nesse Deus que me fortalecerá, vencerei até o que for mais forte do que eu. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir, Ele Continua Sendo Bom. Paulo César Baruch, que essa música sirva de inspiração a você, meu amigo, que está completando mais um ano de vida nesta semana que passou. Você que está completando também aniversário de casamento, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração,
que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir uma música que conta a história que eu vou ler daqui a pouco, O Jovem Rico. E essa música é muito interessante, né? Pobre Moço Rico. Escute essa música e daqui a pouco você vai entender melhor esse homem que deixou passar a maior oportunidade de sua vida, de ter uma vida abençoada por Jesus, de ter a salvação. Um homem que preferiu ficar enganado. Então, Pobre Moço Rico. Lá vai aquele moço rico, lançando as uvas no lagar, rebanhos, propriedades, posses, tem tudo que pôde alcançar. Lá vai o pobre moço rico, deseja ainda realizar o sonho de ter vida eterna. Com o mestre ele vai conversar. Meu Senhor, a tua bondade tem mais doçura que um canavial, e a voz da tua verdade mostra o que é correto e denuncia o mal. Diz então o que devo fazer para herdar a vida que é sem fim. Disse o mestre, obedece à lei com todo o amor e toda a força em mim. Disse o mestre, obedece à lei com todo o amor
força em mim. O moço escutou atento e respondeu de prontidão. Guardava cada mandamento com rigorosa devoção. Mas falta ainda uma coisa, Jesus lhe disse com amor. E essa coisa é que revela se em tua vida sou o Senhor. Vende todo o vasto tesouro que tua mão te acumulou e partilha tudo com os pobres e verás riqueza que jamais se achou. Depois vem e segue meus passos, caminharemos juntos para a cruz. Eu serei de fato teu mestre e tu meu amigo, respondeu-lhe Jesus. Eu serei de fato teu mestre e tu meu amigo, respondeu-lhe Jesus. Esse moço, pobre moço, se soubesse o valor de amar a Maria com vontade, eu ouviria essa voz lhe chamar. Esse moço, pobre moço, andaria uma milha ou mil, se entendesse que essa vida é bem mais que paixão juvenil. Agora vamos ler a Bíblia em Marcos capítulo 10, de 17 em diante. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido amigo, meu querido ouvinte, esse texto é muito precioso. Desde a primeira vez que eu o li, eu me alegrei por conhecer a palavra de Deus e sou grato a Deus, como eu disse agora há pouco, sou grato a Deus porque a graça de Deus me alcançou e a melhor decisão, a melhor escolha que eu fiz foi seguir a Jesus Cristo. Mas o texto que nós lemos nesta manhã, ele apresenta um homem que podemos dizer que preferiu viver no engano. E se a gente observar bem nas Escrituras, de todas as pessoas que se achegaram a Cristo, esse homem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim desperdiçou a maior oportunidade da sua vida, porque, infelizmente, ele preferiu ficar longe de Jesus.
preferiu viver no engano, na ilusão das coisas deste mundo, desta terra aqui. Ele tinha tudo para ser feliz, mas o seu coração estava vazio. Eu imagino que esse homem, ele tinha dinheiro, né? Algumas bíblias mais antigas trazem o mancebo de qualidade, o jovem de qualidade. Então, realmente era uma pessoa respeitada, de boa reputação, e tinha talvez um nome respeitado ali na cidade onde ele morava. Mas ele possuía dentro do seu coração um vazio que nada preenchia. E por isso, ele foi procurar Jesus, foi procurar a pessoa certa. Mas quando ele foi a Jesus, ele estava ansioso por encontrar algo que não encontrou em nenhum outro lugar. Nada, como eu disse, satisfazia os seus anseios. Ele, na verdade, percebeu que era rico, mas aquilo também não bastava. Ele percebeu que ele era honesto, mas também isso não resolveu o seu problema. Ele era um cumpridor de boas obras. Ele fala que ele conhecia, Jesus falou, e ele acenou que guardava os mandamentos desde da sua juventude, né? Era um homem religioso, bom religioso, mas nada garantia a este homem a vida eterna. Ele precisava de alguma coisa a mais que o fizesse sentir plenamente satisfeito, completo. Ele precisava da paz de Deus no seu coração. A ideia de paz é de estar sentindo pleno, completo, né? Alegria completa aqui. E ele não tinha a convicção de possuir a vida eterna, e mesmo ele sendo bom como ele julgava ser. Mas uma coisa positiva, ele desejava ser salvo. Isso é positivo, né? Muita gente também hoje, à semelhança dele, sente esse vazio, deseja ser salvo, mas às vezes comete o mesmo engano desse moço aí. E ele foi realmente a pessoa certa, aquele que poderia resolver o seu problema, mas ele não quis tomar a decisão correta de seguir a Cristo. Ele preferiu ficar iludido com as coisas dessa terra aqui. Decidiu continuar vivendo no engano. Ele amou mais a sua riqueza do que a Deus, mais a terra do que o céu. Ele amou mais as coisas deste mundo passageiro aqui do que a vida eterna, do que a salvação, do que a paz que Jesus queria dar para a sua alma aqui. Então, vamos pensar nos enganos desse homem aqui. Primeiro, ele estava enganado a respeito da salvação. Ele viu a salvação como uma questão assim de mérito e não como um presente da graça de Deus. Certamente, muitos que me escutam agora, porque foram ensinados pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, e talvez das melhores das intenções. No entanto, muitos foram ensinados de uma forma que é contrária à palavra de Deus. Esse homem, ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diz o verso 17. O seu desejo de ter a vida eterna era real, era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Ele queria obter a salvação pelas suas obras e não pela graça. A Bíblia é clara quando diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês, mas é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, diz o apóstolo Paulo. Então, a obra da salvação, meu amigo, não é a partir do que o homem faz, mas sim a partir do que Deus fez quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para nos salvar, para nos redimir. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça o bem, isso eu estou dizendo, eu como ser humano, eu não conseguirei chegar à presença de Deus. Lá no Velho Testamento, um dos profetas disse que as nossas justiças, as nossas bondades, elas são como os trapos de um leproso. Nojento, né?
Imagine uma pessoa coberta com um tecido, uns panos ali, e pose nojeira, né? E ninguém gosta de pensar nisso, né? É alguma coisa que a gente não gosta de imaginar. Mas é assim que a Bíblia fala, que por mais que nós tentemos fazer o bem aqui, nós somos assim, nós somos pecadores, nós precisamos de Deus. E é por isso que esse homem, ele estava enganado. Ele pensava que era pelos merecimentos dele. Ele estava enganado também a respeito da sua vida religiosa. Ele era um homem religioso, cumpria os mandamentos da lei. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele falou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus olhou para ele. Jesus conhecia o coração dele. Ele falou que guardava, mas nenhum homem, nenhuma pessoa que passou nesse mundo aqui, a não ser Jesus, conseguiu guardar a lei. Nós somos infratores, nós somos pecadores, nós somos rebeldes. Às vezes nós somos bons em uma coisa, mas somos maus em outra. Nós pecamos até pelo pensamento. Olhando para ele, Jesus o amou e falou com ele: uma coisa te falta. Jesus então conhecia aquele moço. E sabia que ele era inteligente. E esse moço realmente tinha essas qualidades. Mas ele ficou assim, atordoado com essa colocação de Jesus. Falta-te uma coisa. Talvez você que esteja me escutando agora também esteja pensativo, né? O que está faltando em mim? Mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu entrego uma contribuição na igreja, faço isso, faço aquilo. Mas eu digo a você que nada disso tem poder para salvar você. Não valia nada o conhecimento religioso que ele tinha. Aquilo não dava segurança a ele. Ele precisava de Jesus. Tem muita gente que acha: não, eu vou a uma igreja, a uma religião. Eu quero dizer para você que isso não basta. Talvez você seja igrejeiro, vá até uma igreja evangélica, protestante ou outra, mas isso não resolve, não. Você precisa nascer de novo. O que está faltando na sua vida? Você precisa repensar a sua vida aí. Esse moço também estava enganado a respeito daquilo que realmente era primazia, prioridade no seu coração. Jesus falou com ele: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, abatido, saiu triste porque possuía muitos bens. A ideia aqui é como se ele tivesse entrado numa nuvem de tempestade ali, né? Ficou tudo escuro, sombrio, saiu triste. Jesus, meu amigo, não estava condenando as riquezas, como pensam alguns, mas ele estava apresentando o perigo quando alguém coloca o dinheiro, coloca os bens materiais como mais importante, como primeiro na sua vida. Não é pecado ter dinheiro. A Bíblia, inclusive, fala, né, de homens que tiveram muitas posses, eram ricos. E no Novo Testamento a gente lê que não é o dinheiro em si que é o mal, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então esse Jó procurou a Jesus para resolver o seu problema, mas quando Jesus falou com ele que ele precisava fazer, ele ficou triste e saiu pesaroso. Na verdade, ele chamou Jesus de bom mestre, né? Inclusive o judeu, ele considerava somente Deus como bom. Então, naquele momento, parecia que ele estava compreendendo que Jesus era Deus. Então, se Jesus era Deus, se ele reconhecia que Jesus era Deus, então ele tinha que, como diz, fazer tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Mas, na verdade, era só de boca para fora. Quando isso acontece com alguém, ou seja, as riquezas tomam o lugar de Deus no coração do ser humano, a infelicidade passa a ser o principal sentimento no coração. E eu pergunto a você, meu amigo, o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Talvez você não tenha uma imagem de escultura, uma imagem pintada na sua casa, um ídolo material assim,
Você me entende, né? Uma escultura, coisa assim. Mas você tem no seu coração os ídolos. Quais os ídolos que você tem? O que está sendo o Deus da sua vida aqui? A vida eterna começa quando Deus está no centro do nosso coração. E muitas vezes nós fazemos do dinheiro, da fama, de outras coisas aqui, o nosso bem maior. Finalizando, Jesus está aqui pertinho de você. A salvação está pertinho de você. Mas eu quero dizer para você não fazer igual aquele moço. Não saia da presença de Jesus pior do que você chegou. Não escolha continuar sendo enganado por ideias, filosofias falsas. Hoje, agora, é o tempo de você abrir o coração e ouvir Jesus e entregar sua vida a Ele. A salvação é de graça, pela graça. E você precisa de Jesus, da salvação que Ele oferece a você. Aceite, receba esse presente de Deus. Amém? Amém. Somos feitos do pó e para o pó havemos de voltar, com exceção daqueles que do arrebatamento irão participar. Como uma nuvem aparece no céu e através do vento se desfaz logo a pó. Assim também sou eu, assim também és tu, assim somos nós. Para que tanto orgulho? Para que tanta exaltação? Para que tanta prepotência, meu filho? Para que rancor no coração? O homem não tem nada, tudo vem de Deus. Deixa de asneira. Depois que a gente morre, tudo se resume no paletó de madeira. O homem não tem nada, Tudo vem de Deus. deixa de asneira. Depois que a gente morre, Tudo se resume num paletó de madeira. É assim. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, porque tua palavra sempre tem algo a nos ensinar. Oro, Deus, por todos aqueles que me escutam agora, que neste momento o teu Espírito Santo os convença sobre a necessidade de abrir o coração e receber Jesus na vida. E que as coisas materiais, as coisas desse mundo, nós saibamos, ó Deus, colocá-las no devido lugar. Que o teu reino, o Senhor, seja o primeiro em nossas vidas. Oro pelos doentes, por aqueles que estão angustiados, depressivos, enlutados. Visita cada um neste momento. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, Rua Mangabeiras, número 36, bairro Nova Esperança. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo, às 6h30, o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.